Amigos, o draft tá chegando daí pouco menos de 2 meses, na verdade, né? E todo time tem aquela dúvida sobre gastar uma escolha tão alta no draft por um cara que pode ser uma grande decepção. E eu sinto que no imaginário popular, os quarterbacks de primeira rodada têm sido grandes decepções. Então hoje a gente vai pegar os 15 últimos quarterbacks escolhidos no draft, na primeira rodada do draft, e vamos ver se eles são bons ou se eles são bust. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Olha, é difícil, tá? Às vezes eu ponho essas armadilhas pra mim mesmo e eu mesmo falo, pô, por que eu fiz isso, cara? Porque é muito injusto você definir pessoas em bom ou bust. Bust é um termo conhecido lá pros americanos de quando um atleta é uma decepção, que não é o que se imaginava. E sinceramente, todo time quando drafta um jogador, ele sabe da possibilidade do bust. Mas quando você pega um cara, pelo menos na top 15, você não espera que ele seja um bust. E quando você pega um cara lá no final da primeira rodada e ele é bom, parece que é uma vitória em dobro. E eu nem vou falar aqui dos caras que são muito bem sucedidos, como o Brock Purdy, que foi a última escolha, ou outros jogadores que são titulares e que foram escolhidos depois da primeira rodada. Hoje é pra gente fazer um exercício de quarterbacks de primeira rodada. Vale ou não vale? Lembrando que nesse draft de 2024 tem pelo menos 3 quarterbacks no top 10. Eu acho que dá pra dizer que Caleb Williams, Drake May e Jayden Daniels vão no top 10. Ainda tem dúvidas sobre o resto. J.J. McCarthy tem crescido cada vez mais nas boards, e aí fica a dúvida se Michael Penix Jr., Bo Nix, quando que esses caras vão ser escolhidos. Então vamos lá. Vamos começar com o draft mais recente, draft de 2023, em que a gente teve 3 quarterbacks escolhidos na primeira rodada e os 3 foram no top 5, nas 5 primeiras escolhas. Então, você sabe muito bem, né? Bryce Young foi a primeira escolha dos Panthers, C.J. Stroud foi a segunda escolha geral para os Texans e aí Anthony Richardson. Vamos começar pelo Richardson. É difícil qualificar ele como bom ou bust porque ele se machucou muito cedo, mas o potencial que ele mostrou é muito legal. Então esse daí não dá pra definir, mas se eu fosse chutar pra como é que vai ser a partir daqui, bom, porque mostrou um potencial legal. Torcer pra lesão não afetar ele. C.J. Stroud, pode ser erro do imediatismo, mas pra mim o C.J. Stroud é top 3 nessa lista inteira que a gente vai falar aqui. C.J. Stroud é fantástico, sou um grande fã e eu acho que ele ainda vai se dar muito bem na NFL. Pra mim ele é muito, muito bom. Bryce Young, você pode falar o que você quiser. Pô, o time não ajuda, o técnico não ajuda, os Panthers estão todos ferrados, não tem escolha de primeira rodada agora, foram o pior time da NFL e a escolha nem é deles porque é do Bears, tanana. Nesse momento, Bryce Young é um bust. Nesse momento. Ah, Golim, primeiro ano não dá pra avaliar, concordo plenamente. Eu acho que a gente só pode falar se um quarterback é um bust ou não no segundo pro terceiro ano. Concordo com você. Mas você concorda que foi decepcionante essa temporada do Bryce Young? Foi muito decepcionante, cara. Você pode falar que foi o time, tanana, mas quando a gente colocava Panthers e Texans, eram 2 times muito ruins, com muitos problemas. É óbvio que isso fala muito do trabalho do general manager, fala muito do trabalho do técnico, mas também fala muito do trabalho do quarterback. E o Bryce Young preocupa muito, cara, preocupa muito. A gente sabe qual era o prospecto dele na faculdade, meio baixo, meio magro demais, mas o processamento mental, a mobilidade, força no braço, tanana. A gente ainda não viu isso refletido na NFL. Nesse momento, e eu tô dando o benefício da dúvida porque eu quero ver mais uma temporada, Bryce Young é um bust. Vamos para o draft de 2022, então. Uma classe tão fraca de quarterback que só teve um quarterback escolhido na primeira rodada. E não. Kenny Pickett, né? Pelo Pittsburgh Steelers, uma aposta aí. Eu lembro de ver o Kenny Pickett falar assim, cara, pronto pra NFL. É um cara que o teto é baixo, o piso já tá meio estabelecido, mas não vai mudar muita coisa. E na prática até que foi isso. Por um momento parecia que ele podia ser o cara da franquia, que fica ali, não é o maior problema do time e tal, e vambora. Mas ele começou a piorar, né, cara? A gente viu nesse último ano que o Kenny Pickett não era só pouco suficiente, mas ele era ruim, cara. Era um cara que não era suficiente pro time dos Steelers. Foi caindo de produção, lesionou também, mas a gente sabe que os Steelers, se mantiverem o cara, não é porque querem, é porque não tem muito o que fazer nesse momento. Mas é capaz até dos Steelers darem uma endoidada e irem atrás de quarterback esse ano, cara, porque não rolou. Kenny Pickett, bust. A classe de 2021 até dói, cara. Era um potencial tão absurdo. Já começava com o Okonkwo, primeira escolha geral há anos. Desde que ele saiu do ensino médio, esse cara vai ser a primeira escolha geral e vai voar
Trevor Lawrence. E vamos ser sinceros, dos 5 escolhidos na primeira rodada, beleza, ele é o melhor. Acho que isso não tem muito o que falar. Mas ainda não cumpriu o que se esperava. O final da temporada retrasada foi incrível, com aquela virada contra os Chargers nos playoffs, o potencial gigante depois de um começo péssimo. Mas vamos ser sinceros, a temporada 23 do Jaguars foi muito decepcionante, cara. E não só dele, mas também dele. Então, Trevor Lawrence, o potencial gigante. É óbvio que ele vai continuar na franquia. Eu acho que vai precisar de mais um ano ruim. Talvez 2 para os Jaguars falarem não dá. Mas é um cara que eu também ainda dou o benefício da dúvida do tipo... Talvez seja o time, sabe? Vou pegar o exemplo do Lamar Jackson, por exemplo. O Lamar Jackson foi uma escolha de primeira rodada, MVP no primeiro ano. E aí teve uma sequência ruim, cara. Só que aí o pessoal falava, não é ele, é o time, não é ele, é o time, não é ele, é o time, não é ele, é o time. Era verdade. Então a gente não pode ser imediatista. Será que é o Trevor Lawrence ou é o time? A gente vai descobrir uma hora. E aí vem uma sequência de busts, né? Zach Wilson, que decepção. Esse eu posso até, acertei, porque eu realmente não gostava do cara na época, mas eu errei dos outros, então não muda nada. Zach Wilson é uma tristeza, cara. Ele teve as suas chances de titular. Sam Darnold já foi a chance dos Jets de titular e também não foi legal. Teve suas chances de titular. Aí veio o Aaron Rodgers pra ele claramente ser reserva porque não tava dando. E ele teve mais uma chance, porque o Aaron Rodgers machucou. E mais uma vez ele mandou muito mal. Trey Lance, talvez tenha sido até injustiça com as lesões e tudo mais, mas quando ele teve a chance dele, ele também mandou mal. Foi pros Cowboys depois e hoje ele é um reserva e apenas isso. Trey Lance é uma grande decepção. Vamos pular o Justin Fields e ir pro Mac Jones. Outra decepção enorme, né? Primeiro ano dele foi ótimo. Deu um potencial gigante. Mas o Mac Jones era aquele clássico teto baixo, piso alto, né? E o piso dele parece que desmoronou pelos pés dele e ele conseguiu piorar. Ah, Golim, mas os Patriots também não ajudaram. Mas você viu esse cara jogar, né? O cara é ruim, cara. E aí, Justin Fields? Eu já pulei do barco, tá? Eu já pulei do barco, mas eu entendo o potencial do Justin Fields. Eu sei que ele é um cara legal. Agora, nesse momento, 5 de março, quando você tá vendo esse vídeo, o Justin Fields tá naquela linha tênue. Será que os Bears mantêm? Será que os Bears trocam? Hoje a maior possibilidade é os Bears trocarem o cara e irem atrás do Caleb Williams, já que eles têm a primeira escolha geral. Mas, e aí, né? O que o Justin Fields pode fazer em outro time? Eu, sinceramente, adorava Justin Fields. Eu acho que o potencial era absurdo, mas eu já pulei do barco. Deixando muito claro, reta final ali da temporada 2023, bem bom, tá? 2020, pô, essa daqui não dá pra falar muita coisa, né? Muitas dúvidas ainda, mas não dá pra falar muita coisa. Primeira escolha geral, Joe Burrow. Já levou o time pro Super Bowl, já elevou o patamar do time, não é um bust. Longe disso. A questão é se ele é um quarterback top 5 na NFL depois dessa última temporada em que ele se machucou 2 vezes. Porque ele entrou na temporada como top 3, só que aí ele se machucou, tanana. Eu ainda gosto muito do Joe Burrow, ele ainda é um dos caras que eu adoraria no meu time pela frieza, processamento mental, força no braço, confiança. Ainda gosto muito do Joe Burrow, mas eu tô curioso com essas coisas de lesão. Tua Tagovailoa, essa é difícil, cara. Quando ele foi escolhido pelos Dolphins e os Dolphins abriram mão do Justin Herbert, teve muita polêmica e eu acho que é uma polêmica que até hoje os torcedores dos Dolphins devem se perguntar. Vou dar a minha opinião. Eu gosto do Tua, ele teve seus problemas de lesão também, mas pra mim essa última temporada, essa reta final aí, me deixou claro que talvez ele não seja o caminho e que talvez os Dolphins precisem de um cara num nível acima. Ele não é o Dan Marino, óbvio, ninguém vai ser. Mas será que ele é minimamente suficiente pra levar o time pro Super Bowl e ganhar, mesmo que ele não seja o melhor jogador? Eu não tenho essa certeza. E eu acho que o próprio Mike McDaniel não tem essa certeza também. Ele é o titular, ele é o titular. Ele vai receber um novo contrato, vai receber um novo contrato. Mas será que ele é o cara pra levar esse time pra um Super Bowl? Eu acho que o problema dos Dolphins vai além disso. E eu acho que o do Justin Herbert também. Eu adoro o Justin Herbert, tá? Eu tenho que falar que eu sou um fanboy aqui do Justin Herbert, sou muito fã do cara. E eu ainda tô na teoria que o Brandon Staley ferrou ele. Mesmo a gente vendo que ele não é um bust, que ele é um ótimo jogador, a gente sabe que o Chargers nunca chegou no patamar esperado. A gente sabe disso. Mas eu ainda acho que Jim Harbaugh pode mudar essa parada. Vamos ver como é que vai ser, cara. Eu posso estar errado de novo sobre os Chargers, que eu já cansei de ser frustrado pelo Chargers, mas eu tô no barco de novo. Justin Herbert é um cara que eu gosto muito, de verdade. E aí, Jordan Love. Cara, olha que loucura! Jordan Love ficou lá de reserva do Aaron Rodgers por tanto tempo. Aí, um começo lento pra caramba, cara. Parecia aquele carro no frio que você liga e demora.
Mas alguém tem dúvida sobre Jordan Love, cara? Alguém tem alguma dúvida sobre Jordan Love? Tá tudo bem. Jordan Love é o titular. E ele talvez seja o franchise quarterback desse Packers. Então, o Packers acertou de novo, como acertou em 2005. É bizarro, cara. É bizarro. Jordan Love é um cara que eu gosto demais. Por fim, se você tá fazendo as contas aí, você sabe que faltam só 2. Então eu só vou, né? 2019, tivemos 3 quarterbacks escolhidos na primeira rodada. Kyler Murray, Daniel Jones, Dwayne Haskins. Dwayne Haskins, que Deus o tenha, faleceu tragicamente. Eu lembro que a expectativa era muito grande, eu gostava muito do jogador. Ele se mostrou um jogador não muito eficiente, não virou titular e tudo mais. Mas eu nem conto ele aqui, porque o cara faleceu, né? Aí temos Daniel Jones e Kyler Murray. Torcedor do Giants, eu acho que você tá comigo nessa. Eu ia até falar não fica bravo e tal, mas eu acho que você tá comigo nessa. Daniel Jones é longe do necessário, né? Longe do ideal, né? Recebeu um contrato gigante, é por isso que ele continua na equipe. Teve problemas de lesão e não foram poucos, mas ele é aquele cara que os Giants têm que aceitar. É esforçado, determinado, malha, fica forte, mas é limitadíssimo. E pra mim é um bust, sinceramente assim. Era pra ele ser o cara da franquia e ele é, mas isso não deixa ninguém feliz. Kyler Murray é difícil, hein? Kyler Murray é difícil. Titular todo ano. É uma situação parecida com o Daniel Jones. Mas, ao mesmo tempo, difícil, cara. Eu tinha muita esperança pra esse Cardinals. E eu vou falar que o Kyler Murray e os Cardinals são o Chargers mais do futuro. Pra mim, né? É aquele Chargers que já passou pelo processo. Cliff Kingsbury eu não acho que é o cara e tudo mais. Eu acho que o Gannon tá começando a fazer um trabalho por lá. É um cara que eu gosto bastante. Mas eu acho que o Kyler Murray é bom. Eu acho que ele é bom. Eu acho que assim, você tem chance de pegar um cara melhor, beleza, vamos tentar. Mas eu acho que a expectativa pro Kyler Murray, quando ele veio pra liga, era ser mais do que isso. Era ser um top 5. E ele nunca chegou nisso, né? Ele teve problemas parecidos com o Bryce Young, altura, tananã. E nesse sentido ele até correspondeu, cara. A gente sabe a força do braço, ele tem jogadas icônicas como o Hail Murray e tudo mais. Mas ele nunca chegou no patamar de top 5 que a gente esperava. Ele é o suficiente? Talvez sim. Meus amigos, se vocês quiserem eu faço mais pro passado, tá? Porque a classe anterior de Josh Rosen, Josh Allen, Sam Darnold também é muito interessante. Baker Mayfield, que ainda tá por aí, então talvez eu fale sobre isso também. 2017 tem Patrick Mahomes, Mitchell Trubisky, 2 lados bem opostos e tal. Então se vocês quiserem eu faço isso também. Mas esse vídeo é um exercício de reflexão, de que na prática não é sobre primeira rodada, é sobre pessoas, cara. É sobre pessoas. Tiveram jogadores ruins na primeira rodada, tiveram jogadores excelentes na primeira rodada. E, na verdade, muitos medianos também. Então como é que vai ser Caleb Williams, Drake May, como é que vai ser Jaden Daniels, J.J. McCarthy, Bo Nix, Michael Penix Jr. e outros quarterbacks também? Eu não sei, mas a gente vai ficar discutindo isso pelos próximos meses porque é muito divertido. Comenta aí embaixo o que você acha, deixa aquele gostei e a gente se vê no próximo.